Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Haroldo, professor, sou engenheiro eletricista e segurança do trabalho, especialista também em automação industrial. O que nós vamos falar hoje é sobre o mercado de trabalho para eletricista no Brasil, é isso mesmo, tá? Nesse canal nós vamos falar sobre eletricidade, sempre, segurança no trabalho dentro da eletricidade. Tá? Então o que tiver de novo eu quero trazer aqui para você. Mas para a gente abrir um papo, né? Para a gente abrir aí uma conversa, a gente se conhecer, vamos falar um pouquinho sobre o mercado de trabalho para eletricista no Brasil. É um mercado constante, de crescimento constante, tá? Precisa de mão de obra qualificada, porque nós não temos mão de obra suficiente, tá? Eu trabalhei 34 anos dentro de chão de fábrica, eu sei bem que é isso aí, tá? Então, nós vamos ver um panorama aí da demanda e oportunidade de crescimento nesse setor, tá? Profissionais indispensáveis para infraestrutura tecnológica e energia, tá? É um setor constante em evolução, tá? E desenvolvimento, certo? Então, o que a gente vai trazer aqui é um conteúdo basicamente direcionado, tá? Para eletricistas e para aqueles que querem, né, ingressar aí nesse mercado promissor aí. Então, visão geral. Então, nós temos mais ou menos mais de 600 mil eletricistas. Aqui estou falando formais. Formais é que registrados no Brasil. Esses registrados, eu não sei se são todos técnicos ou não, tá? Mas não interessa, não tem necessidade. Basta que ele seja eletricista, tá? A faixa salarial, isso aí vai depender da região, de 1.800 a 2.500. Aqui, na minha região, o eletricista ele ganha mais do que isso, tá? Isso daí não, esse é a nível Brasil, tá? Então varia de região para região. Tá? Dependendo do lugar, né? Aqui eu estou falando do estado de São Paulo, dependendo do lugar, tem eletricista ganhando mais de 6 mil, muito mais. É 10 mil, depende, tá? Então, crescimento é um mercado em expansão, tá? Impulsionado pela construção e energias renováveis, tá? Então, isso aqui não para, tá, gente? Isso aqui é um mercado que não para, e por isso que precisa de mão de obra qualificada. Pilares, né? A demanda por eletricista. Veja, construção civil, crescimento aí de 2,5% só em 2023, tá? Então, por isso que eu falo, precisa de gente, tá? Precisa de gente. Ó, vou falar uma coisa para você. Foque em formação. Tá? Mesmo que você esteja na área, foque em formação. Por quê? Porque por mais que você tenha formação, sempre vai ter alguém mais formado que você. Então, eu falo para você, olha, complexo. É uma área complicada, tá? Mas complicada sim, tem muita concorrência. Tá? Porém, a mão de obra boa mesmo, complicada. Se você abre uma vaga para eletricista numa empresa, dependendo daquilo que você vai precisar dele, é difícil achar. Tá? Então, a construção civil é instalações residenciais, instalações comerciais, instalações prediais, eletrotécnica, né? É uma área também muito promissora. Manutenção industrial, eu vim do chão de fábrica, eu vim da indústria. Tá? E eu estou falando isso para você, eu estou falando de cadeira, que eu sei. Tá? Eu preciso de uma pessoa que entenda de automação, por exemplo. Difícil achar. Difícil. Tá? Então, ó, nas indústrias, exige eletricista para garantir a operação contínua e segura dos equipamentos. Né? Então, o eletricista de manutenção. Energias renováveis, né? O Brasil já ultrapassou 40 gigawatts de energia solar instalada. Né? Hoje em dia, você vê nas residências, sempre aqui, por exemplo, tem muita residência com energia solar em todo lugar, né? Isso aí não dá para fugir. Isso aí vai ser cada vez mais. Então exige uma mão de obra, uma pessoa que projete isso, né? Que faça isso aí. Modernização residencial, automação, né? De residências, automação em si, né? IoT, né? O que seria IoT? Seria a inteligência, internet das coisas. Hoje em dia, com a indústria 4.0, você faz tudo dentro na sua casa, por exemplo, ou dentro de um escritório. Você sabe o quanto que naquela linha de produção está produzindo, você aparou uma máquina lá numa linha, você sabe até o que aconteceu com aquela máquina, né? Então, hoje em dia, nós precisamos nos formar sempre, tá? Precisamos nos formar sempre. Sempre estar em constante formação, tá? Porque senão nós vamos ficar para trás. E sempre vai ter pessoas mais qualificadas que a gente.
Área de atuação e especializações, né? Predial, residencial, que a gente já falou. Instalações elétricas e manutenção em edifício, residência, desde a fiação básica até sistemas mais complexos. Saber interpretar desenho, isso é importante, né? Industrial, automação em grandes sistemas, automação de máquinas, subestação de energia e ambientes fabris. A subestação de energia requer muita segurança também, tá? Nós vamos falar em segurança daqui a pouco. Tá? Energia solar fotovoltaica, que a gente já falou, e automotivo. Automotivo é uma área nova, né? É uma área que tende a se expandir futuramente, vamos ver como é que vai ser isso, tá? Vai necessitar também de pessoas qualificadas nessa área. Então nós vamos acompanhar aí para ver como é que vai acontecer os pormenores para frente, né? Qualificações e habilidades essenciais. Certificação técnica, né? O que significa? Curso técnico em eletrotécnica ou similar é o ponto de partida. Veja, se você não tem curso técnico, não tem problema. Eu trabalhei com muita gente que não tinha curso técnico, mas eram excelentes eletricistas, tá? Excelentes eletricistas. Se você, eu falo assim, ó, você que é jovem, né, tá? Eu falo para os alunos, falava inclusive nas empresas, nas indústrias, você é uma pessoa que está começando agora, tá? Fez um curso profissionalizante. Se você não tem ainda, faça um curso profissionalizante. Vai trabalhando, você vai adquirindo experiência. Se você quiser, você pode fazer depois um curso técnico, tá? Mas melhor ainda, futuramente, você fazer uma faculdade, tá? Ser um tecnólogo, um engenheiro e assim por diante. Então, de qualquer forma, você tem que se qualificar, tá? NR10, é aí aquele ponto de segurança que eu falei. Todo eletricista precisa de ter esse curso, que é a norma regulamentadora número 10, que vai tratar sobre serviços em instalações elétricas. Se você é um montador, por exemplo, você monta painéis, mas você não trabalha com esse painel energizado. Você não vai nas empresas, por exemplo, instalar esse painel, certo? Energizado. Então você não precisa fazer um curso de NR10. Porém, se você trabalha numa indústria, na área de manutenção, você precisa fazer o curso de NR10. Ah, mas eu trabalho na área residencial, eu só faço instalações de residência. Precisa fazer NR10, porque depois vai energizar a instalação e você vai ter que mexer. Então, NR10 é um curso de segurança do trabalho que é obrigatório, isso é por lei, tá? E a cada 2 anos você tem que fazer a reciclagem, tá? Eu ministro esses cursos também, tá? Aqui no link embaixo vai estar descrito o link para a formação de NR10, se você não tem, e reciclagem. Então, é indispensável uma formação na área de segurança, porque eletricidade não se brinca, certo? Eletricidade não é um trabalho que igual, por exemplo, um mecânico. O eletricista, dependendo do que ele for fazer, pode ser fatal se ele não tomar as precauções necessárias. Por isso que primeiro a gente tem que pensar, verificar o que vai fazer para depois agir, tá? Pense bem nisso aí. Experiência prática, isso aí com o tempo, tá? Isso aí, experiência prática, a vivência no dia a dia, isso é só com o tempo. As habilidades digitais, isso aqui a gente passou aí sobre automação, IoT, é interessante sempre fazer a formação. E uma atualização constante. Gente, se a gente pegar aí um manual da WEG, por exemplo, tá, de equipamentos da WEG, a cada 6 meses, 1 ano, você vai ver que tem outros equipamentos, tem outras coisas novas. Tá? Então tem que estar sempre se formando. E é interessante o seguinte, entrar nesses sites desses grandes fabricantes, Schneider, WEG, Siemens, e baixar catálogos. Dá uma olhada lá nos componentes, contator, relé. Olha, sempre tem coisa nova, tá? Então, desafios e oportunidades. Os desafios, né? Alta competitividade no mercado, por isso que para você competir de igualdade você tem que se formar, né? Tem que ter conhecimento. Necessidade de qualificação contínua. Prioridade e atenção à segurança do trabalho. Isso aí é excepcional. Tá? Isso é em primeiro lugar. Outra coisa, se você está numa indústria, está numa empresa, e se você negligencia a segurança, cuidado. Né? Cuidado, porque o pessoal vai te olhar com outros olhos. Eu passei por alguns problemas aí com funcionários que sempre assim, aconteceu acho que umas 3, 4 vezes ele se envolver com pequenos acidentes, né? Quase acidente, vamos dizer, né? Machucou o dedo, esfolou o braço, sabe, uma coisa, sempre algum um probleminha. E aí já me falaram que,
esse cara aí, esse indivíduo não dá para ficar com a gente vai ter que dispensar ele. Então, o que tem que ser feito? Num curso de NR10, você tem que prestar bem atenção naquilo que você tem que fazer no dia a dia, que você tem que fazer. Pense para depois agir, tá? Eu preciso de uma ordem de serviço, tem que ter a ordem de serviço. Aí eu preciso desligar o disjuntor de tal máquina, eu preciso ir lá sacar os fusíveis, sei lá, dependendo do equipamento, eu preciso desligar geral daquela linha. Vai ter que fazer, tá? Vai ter que fazer, não tem jeito. Então, segurança sempre em primeiro lugar. E segurança é investimento. A empresa que investe em segurança, ela está investindo. É um investimento. Tá? Então, oportunidades. Demanda crescente para energia limpas. Né? Nós vimos aí eólica, fotovoltaica. Expansão de infraestrutura elétrica do país. Né? Novas empresas, né? Novas indústrias, né? Novas construções. A indústria, né? Trocando linhas de equipamento, colocando mais moderno. Potencial para empreendimento. Olha, se você quiser trabalhar por conta, tá, é um grande potencial. Aqui eu conheço eletricistas que trabalham por conta, certo? Eles são autônomos. Aí uma empresa, normalmente pequenas empresas, né, que não têm um setor de manutenção, eles chamam esses eletricistas externos, entendeu? E não falta serviço, tá? Inclusive residencial, predial e industrial. Então, especialização em nichos como automação e veículos elétricos. Tá? O autônomo também pode trabalhar como automação. Tá? Então, tem um leque de oportunidade muito grande mesmo. Tá? É uma questão de a gente engraçar as mangas. Tá? Tendência ao futuro. Então, eletricista 4.0 é a nova geração de indústria. É o que eu acabei de falar. Indústria 4.0 é a nova revolução industrial. Né? Então, na indústria 4.0, tudo visto online, de onde você estiver. Né? Parou a máquina. Está com problema em tal lugar. Né? Então, até a manutenção já sabe. Vai lá com o celular, escaneia no painel onde está o problema. Tá? E o eletricista, ele tem que viver isso aí, ele tem que se acompanhar essas coisas. Eletrificação, né? O crescimento aí exponencial de veículos, instrumentos de recarga, a sustentabilidade, que nós temos um foco também aí na área de fotovoltaica, né? O Smart Grid e o Big Data. Tá? Esse Smart Grid é uma IoT, né? Ou seja, é uma internet das coisas também, por que não? Em outras palavras, assim, a grosso modo, eu poderia dar um exemplo para você. Tem concessionárias, tá? Que não precisa ter leitorista, vamos dizer, entre aspas, né? Aqueles indivíduos que vão nas residências, nos prédios, fazer a leitura dos medidores, do consumo de energia do cliente. No Smart Grid, a própria concessionária já faz essa medição. Ela já tem isso, entendeu? Então, é tudo online. E já sai a fatura e o cliente paga. Tá? Então, é tudo, hoje em dia, na internet das coisas. Tá? Então, é basicamente isso aí. Então, concluindo, tá, o nosso programa hoje, o que a gente queria dizer um mercado vibrante, promissor. Tá? Então, o mercado para eletricistas no Brasil, ele é robusto, está em expansão, tá? Ele está cada vez mais se expandindo. E qualificação. Tá? Então, o que eu queria dizer para você de novo, você está começando, você está aí trabalhando na área já. Eu já tenho tantos anos de experiência. Ótimo, beleza. Então, não vai dizer, não adianta você dizer para mim, falar, eu não preciso de um curso. Precisa. A gente precisa sempre estar qualificado. Precisa. Tá? Eu pensava como você. Eu achava que, eu já sou engenheiro. Pra que eu vou ficar aí perdendo meu tempo? Quero trabalhar, Olha, não é assim não. Cada dia tem uma coisa diferente. Tá? Então, eu falo para você. E principalmente aqueles que estão começando, esses que estão começando agora, tem que fazer um curso de qualificação, começar a trabalhar, né, na área e futuramente continuar aí no seu. Quero fazer um curso técnico agora. Ótimo. Vou fazer uma faculdade. Melhor ainda. Tá? Então, o que eu queria dizer para vocês é isso, né, por enquanto. O mercado de trabalho é grande, a oportunidade é vasta, tá? E espero que tenha ajudado aí um pouquinho aí vocês compreender o mercado, tá? Mas seja um empreendedor. Eu fico mais nessa área de empreender, tá? Eu prefiro. Depende, né? Depende do lugar onde você está, depende das suas condições, depende.
Depende de muitos fatores. Mas empreender no Brasil não é ruim não, viu? Não é ruim não. E principalmente nessa área que é grande, principalmente na área de automação industrial. Tá bom? Eu espero que te ajudei aí em alguma coisa. Tá bom? E a gente vê nos próximos vídeos. Tá? Um abraço, até mais.